E nesse vídeo vocês irão descobrir o que realmente foi a Inquisição Católica e vão perceber que ela não foi nada disso do que dizem por aí. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Montemori e este é o canal Catolicismo na História. Esse vídeo eu preparei com todo carinho para explicar a vocês como surgiu o Tribunal do Santo Ofício, ou mais conhecido por aí, o Tribunal da Santa Inquisição. Só um adendo, atenção aí, fiquem até o final, que no final eu vou ter uma dica muito boa para vocês. Aí, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, na verdade, deem um like, se inscreva no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles aprenderem de maneira correta a história da igreja. Então, vamos para o vídeo. Sabemos que hoje há muitos mitos sobre a Inquisição, mas como eu sempre digo, nós devemos olhar para o passado, analisando o contexto histórico, político e social da época, para não cometermos erros de análise. Isso é totalmente indispensável no estudo de história. A primeira coisa que é preciso saber sobre a Inquisição é que ela não foi única. Existiram várias e várias inquisições, cada inquisição no seu reino, no seu local, respeitando o contexto daquele local, a particularidade daquele local. E a Inquisição ela é dividida em dois períodos, tem a Inquisição medieval e a Inquisição moderna. O que eu vou tratar aqui foi, como no início, eu vou falar sobre a Inquisição medieval. E não tem como eu falar sobre a Inquisição sem ambientar. Não tem como não ambientar o momento e a Idade Média cristã. A cristandade, como eu disse, é necessário analisar o contexto histórico, social e político da época. No vídeo que eu deixarei aqui no card, aqui em cima, ou então lá na descrição, dou uma boa ideia nisso no caso da Galileu, que já foi na Inquisição moderna. Mas os princípios eram mais ou menos os mesmos. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., o que restou de organizado e protetivo foi a igreja. Com a cristianização dos povos bárbaros através dos seus reis, houve uma união intrínseca entre a igreja e o Estado. Você não sabia, muitas das vezes, o que era a igreja e o que era o Estado. Mas sempre tinha uma relevância, a igreja sempre estava acima do Estado. O povo medieval via a igreja como a verdadeira representante de Cristo na Terra, cujo dever é o depósito da fé. As pessoas viviam voltadas para Deus, tudo circulava em torno da vida religiosa. O calendário era todo remetido ao ano litúrgico, e as semanas muitas das vezes tinham poucos dias úteis, às vezes tinham 2, às vezes tinham 3, porque sempre tinha um dia santo de guarda, para que as pessoas pudessem ir para a igreja, para poder rezar e tal, e prestar culto àquele santo de guarda daquela época. No medievo era impensável ter povos de outros credos dentro do seu território. Isso, para o homem da época, era impensável. Toda a irmandade era dentro da irmandade cristã. Creio eu que essa mentalidade, tá? Isso aí eu estou colocando uma opinião. O que eu acho, o que eu vejo dentro dos estudos é que parece que eles tinham um certo receio com ter pessoas de outros credos dentro do seu território devido às grandes perseguições que se tiveram no passado. Sabendo da grande propensão que se abraçassem outra fé e perderem sua alma, morrer não era mais importante do que perder a sua alma. Então o povo medieval ele tinha essa verdadeira preocupação em não perder a sua alma, para não poder ir para o inferno. Essa era a mentalidade da época. Toda doutrina contrária ao cristianismo era duramente criticada e denunciada. Não havia espaço para outra fé, para o povo medieval, que não fosse a fé católica. Atacar a verdadeira religião era equivalente a atacar a ordem pública e atacar a própria paz social. As heresias elas destruíam as estruturas das nações. E por isso o herege ele era visto como revolucionário. E assim era tratado. Todo herege era tratado como revolucionário. O que então é tão falada heresia? Heresia nada mais é do que uma negação ou negações de verdades de fé. Vai lembrar aqui que só era decretado, só era considerado herege quem era católico. Quem não era católico não era considerado herege. Mas aquele que era batizado e abandonasse a fé, aí sim ele era tratado como herege. Porque o batismo, além da iniciação cristã, ele faz com que você seja colocado dentro do corpo de Cristo.
As heresias muitas das vezes eram ideologias perigosas. Elas ameaçavam a civilização de um modo geral, e isso tudo motivou a criação de um novo tribunal, já que para os criminosos já havia uma legislação específica. E tudo começou com uma heresia chamada catarismo. Catarismo foi uma heresia, é uma heresia na verdade, de cunho gnóstico. Existia um dualismo dentro do catarismo, que em suma suas práticas eram verdadeiramente absurdas, tais como orgias sexuais, abortos, pregação contra o matrimônio, contra a igreja, enfim. O catarismo ele era terrível. Isso eu só estou resumindo o que era o catarismo aqui, assim, bem resumindo. Se vocês quiserem um vídeo que eu fale sobre o catarismo, fale aqui nos comentários que eu terei todo o prazer de preparar um vídeo explicando o que era o catarismo para vocês. Perfeito? Então, voltando ao conteúdo, como eu falei anteriormente, na verdade, os hereges, eles eram tidos como revolucionários e eram tratados como tal. O que ocasionou com que o poder secular e a população os tratassem de maneira totalmente brutal. Eles simplesmente pegavam as pessoas suspeitas de heresia e jogavam nas fogueiras, sem ser analisado caso a caso, sem dar chance para as pessoas se arrependerem. Assim a igreja foi forçada a agir, criando um tribunal para que assim fossem julgadas de forma justa as pessoas que eram acusadas de heresia. Diz o historiador Belorca: os príncipes, os reis, os imperadores e o povo em massa procederam à execução dos hereges que consideravam como maior perigo. Em 1077, um herege confessou seus erros para um bispo da região da Cambraia e a população partiu para cima dele. Sem esperar julgamento, prenderam dentro de uma cabana e tacaram fogo. Em 1120, o bispo de Soissons, na Inquisição Episcopal daquela região, prendeu vários hereges em sua cidade, mas quando foi pedido o conselho de outros bispos que estavam reunidos dentro de um sínodo, a multidão entrou à força na prisão, tomou os prisioneiros e os queimou. E tudo isso porque o povo achava que os bispos eram muito benevolentes. Há muitas e muitas provas, muitas e muitas fontes que mostram que os reis e o povo agiam à revelia da igreja, sem a igreja ficar sabendo. Sendo assim, a igreja sentiu no dever de criar leis e criar formas de investigação para que assim esses hereges tivessem o direito de se arrepender e de se defenderem. Por um outro lado, os hereges cresciam a cada dia. Chegaram a criar suas próprias dioceses, ao qual eles tinham até um papa. Foi trazido de Constantinopla até a França por volta de 1167. Com toda a confusão gerada pelos hereges e pela população cristã, muitas pessoas eram mortas, eram trucidadas de forma injusta, sem direito à defesa. Ou até mesmo os culpados não tinham opção de se arrepender. Sendo assim, foi instaurada a Inquisição para que houvesse todo um processo de investigação para que, além de apurar o crime contra a fé e o herege ter o direito de defesa, o direito de se arrepender, também ter o direito a um julgamento justo. Sendo tudo isso dito aqui, fica claro que a igreja não queimou ou condenou de maneira injusta e absurda pessoas à morte. É claro que houve abuso, houve injustiça, como no caso de Santa Joana d'Arc, mas isso aqui é um assunto que eu vou falar em outro vídeo, para explicar melhor o que aconteceu com Santa Joana d'Arc. Mas hoje, quantas pessoas são presas de maneira injusta e são condenadas? Isso com todo o aparato que temos hoje, com o Ministério Público, com o STF, com o STJ. Prendem as pessoas por maneiras mais toscas possível. Muitas vezes as pessoas acabam morrendo dentro das cadeias com falsas acusações de crime, somente falsas acusações de crimes sexuais. Acontece muito. Agora prestem bem atenção. Se quiserem se aprofundar melhor no assunto, eu indicarei 4 livros aqui para vocês. Assim vocês vão aprender melhor o que foi o Tribunal da Santa Inquisição, vão se aprofundar mais. E o primeiro livro é A Inquisição em Seu Mundo. O livro 2 é A Verdadeira História da Inquisição. O livro 3, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. E o livro 4, Para Entender a Inquisição, que eu já indiquei aqui em outros vídeos. Todos esses livros estão no link, com os seus links aqui na descrição do vídeo. Se você não deixou o seu like, deixe agora o seu like. Comenta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu sou o professor Adriano Montemor, continuo acreditando que posso mudar a sua percepção sobre a história da igreja. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!